Olá, saúde e vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas e antes de mais nada, muito obrigada pela sua companhia e audiência e ao longo da nossa programação. Quero começar lembrando que a sua participação aqui no Saúde e Vida e, claro, na nossa programação inteira é sempre muito importante. Faz o seguinte, deixa anotado o nosso número do WhatsApp e sempre que você tiver alguma sugestão, quer saber sobre algum assunto, manda para cá, que a nossa equipe vai atrás de um especialista para você não ficar com dúvida. E o tema de hoje, olha só, é um assunto que eu acho que interessa a todo mundo, viu? Porque em algum momento da vida você já deve ter falado assim, nossa, como tô estressado. Pois é, né? A gente escuta muito essa palavra. E acho que é um problema geral aí, mundial, por isso a gente trouxe esse assunto para cá. E quem vai falar com a gente, olha só, é a Samantha Nobre. Ela já participou aqui do Saúde e Vida, ela é psicóloga e atua no Hospital São Francisco lá de Mogi de Guaçu e aceitou falar mais uma vez com a gente. Antes de mais nada, muito obrigada, Samantha, por parar tudo aí e falar com a nossa equipe novamente. Olá, imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui novamente. Samantha, disse logo na minha abertura, né? Todo mundo em algum momento da vida já falou, nossa, eu tô muito estressado. Ah, eu tô com estresse. Explica pra gente, né? A gente usa o termo estresse de forma adequada. O que é o estresse? Que todo mundo fala que tem, realmente tem? Realmente tem. É uma reação do organismo a situações estressantes mesmo, né? Situações que nos colocam fora do nosso controle. E tudo, assim, pode ser um gatilho, né? Deixar a pessoa mais irritada, deixar a pessoa mais preocupada. Pode sim, isso vai depender muito da maneira com que a pessoa encara aquela situação. E quando a pessoa está estressada, acaba afetando tudo, não é só aquele sentimento, né, aquela agitação, não. O organismo, o corpo inteiro acaba sentindo também. Sim, porque há um aumento, né, de um hormônio, que é o hormônio do cortisol, quando em situações de estresse crônico, e então altera fatores biológicos e emocionais. Pode-se dizer então que o estresse ele tem sintomas, como você disse, então, emocional e também no corpo? Sim, o estresse pode desencadear diversos sintomas físicos, como por exemplo, é, sudorese, né, suor, palpitação, né, coloração acelerado, falta de ar, e podem desencadear também outros sintomas, como a falta de apetite, né, mudança no apetite, mudança no sono, mudanças de humor, né, e do ritmo interno nosso mesmo, como eu disse, coração acelerado, respiração. Então, diversos podem ser os sintomas emocionais e físicos. Você disse numa sua resposta e acabou me chamando a atenção. Estresse crônico, o que que é isso? Na verdade, quando nós falamos em estresse, existem três tipos, né, que eu acho que é importante a gente contextualizar. Então, o primeiro deles é o agudo, que ele é intenso e curto, né? Então, são em algumas situações, né? Mas que são situações passageiras, né? Então, um exemplo. É, eu estar me apresentando aqui pode gerar um estresse agudo, né? Estou falando para o público, então isso pode me gerar ali naquele momento, um momento de estresse, um momento curto, intenso, mas rápido. Aí, tipo, acabou aqui a gravação, a pessoa já, aqueles sentimentos, aquelas dores físicas já passam. Já passam, exatamente. Porque nesse momento, né, ou então, outro exemplo, né, num dia que a pessoa vai casar, aquele momento que a pessoa está entrando na igreja, né, ou primeiro dia do trabalho, primeiro dia da escola, primeiro dia do filho na escola. Então, aquela situação, aquela primeira situação, mas que é uma situação que vai passar, Entendi. né? Então, são situações mais curtas. E o outro tipo de estresse, qual O seria? outro tipo realmente seria o crônico, que são situações diárias, né, que você enfrenta no dia a dia. Então, um exemplo é trânsito. Todo dia aquela pessoa pega trânsito.
e isso gera um estresse nela. Ou então a pessoa que tem um chefe que todo dia o chefe explode, né? Ou pessoas que trabalham com perigo, né? Um exemplo, um bombeiro, um policial, situações que realmente existe uma ameaça, né? Ao longo do tempo, isso pode ser com que vire uma coisa crônica, né? Que são situações maiores que afetam as pessoas no dia a dia, Entendi. né? Mas que de repente são formas mais suaves, né? Então, todo dia aquela pessoa passa por aquilo, mas de uma forma um pouco mais suave. Entendi. Ela meio que tá já acostumada todo dia, como você disse, né? Trânsito. Irrita ela, preocupa, enfim, incomoda, mas ela passa por aquilo. Exatamente. E o outro seria o estresse pós-trauma, pós-traumático, né? Que um exemplo é a morte de uma pessoa, um assalto, né? Um acidente. Então já é um outro tipo de estresse, né? Que toda vez que a pessoa lembra daquilo, causa uma reação como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. Para cada tipo, então, de estresse, tem uma maneira de lidar? Como que a gente faz? Isso, na verdade, depende muito mais das características da personalidade de cada um do que, assim, é lógico que eu posso dar algumas dicas, né, de o que a gente pode fazer, mas isso vai depender muito mais da personalidade de cada um. Porque, por exemplo, tem pessoas que são muito rígidas consigo mesmo, né? Então, essas pessoas, elas vão ter uma dificuldade maior em lidar com o estresse. Porque elas vão ter medo de errar, elas vão ter medo de falhar. Então, nesse caso, a primeira coisa seria a aceitação, né? Aceitar, entender que todo mundo erra, que faz parte da vida, que faz parte do crescimento nosso, né? Agora, outras situações, um exemplo. Tem pessoas que precisam falar em público e aí ficam estressadas porque isso faz parte da rotina delas, mas elas não gostam. Então essa pessoa ela pode fazer uma fisioterapia, ela pode fazer um esporte, ela pode fazer alguma coisa que treine ela, né, nessa situação, a se expor e diminuir esse estresse, né? Então, trânsito, a pessoa que pega trânsito todo dia, ela pode achar outras maneiras, né? Então, vamos colocar música, né? Então, ao invés de ficar naquele estresse, então vamos ouvir um podcast, vamos fazer desse tempo que ele não fique tão estressante. Então, né, cada situação a gente pode acabar achando formas de minimizar esse estresse. E Samantha, quando a gente fala de estresse, é algo assim que está fazendo mais parte da vida das pessoas a cada dia. O que a gente vê assim são as pessoas mais estressadas, mais irritadas, mais cansadas. Sim, o estresse ele faz parte da humanidade, porque antigamente o homem ele precisava ter um certo nível de estresse para não ser comido por um animal. Né? Então, o estresse, em algum nível, ele é muito importante para que nós não nos coloquemos em risco. Né? Então, para que a nossa vida não seja ameaçada, nós precisamos ter um grau de estresse. Porém, hoje, nós não temos, né? Por mais que tenha o risco aí por assalto e tudo mais, a violência, mas nós não corremos mais esse risco, né? Como era antigamente. Mas ainda assim, hoje, existem estudos que mostram que 70% da população brasileira é estressada. Nossa, é muita gente, né? É muita gente. E 30% dela vai ter um estresse no trabalho, que a gente chama de burnout. Entendi. E quando você fala nesses números aí, afeta toda a população, né? Mas estresse também a gente vê em criança, por exemplo? Olha, eu falo que a criança ela é um reflexo do adulto, né? Então, quando a gente vê uma criança que apresenta um sofrimento, a gente também precisa olhar primeiro para esse adulto e o que está acontecendo nessa casa.
né? Uma situação, as crianças podem também vivenciar situações de estresse, mas eu acho que depende muito como o adulto vai manejar aquela situação. O mesmo a gente pode dizer para os adolescentes, vai depender também muito ali desse relacionamento que tem em casa, do pai e da mãe. Sim, e o quanto que eles se sentem seguros com esses pais, né? Porque, na verdade, é o que nós estamos falando. O estresse, ele é uma reação natural do organismo que ocorre quando a gente vivencia situações de perigo ou ameaça. Então, essa criança, esse adolescente, se ele não se sentir seguro, se ele se sentir ameaçado, aí sim ele vai desencadear estresse. E isso vai depender muito de como esses pais lidam com as situações. Então os pais já entendeu, né? Tem que ter muito cuidado, né? Também tem que ter esse olhar, se cuidar, né? E você disse lá, muito desse estresse está causado aí por causa do trabalho, burnout também. Hoje em dia a gente vê todo mundo trabalhando muito, fazendo muita hora extra, virando turno, sempre muito cansado, sempre muito ali se exigindo no trabalho. Tudo isso tem causado então esse mal-estar na pessoa. Sem dúvida. A nossa geração é uma geração muito tecnológica e muito impaciente, né? Então nós também não temos paciência das coisas acontecerem, né? Então isso faz com que a gente seja uma geração mais estressada, diferente da geração dos avós, que se você chegar lá na casa deles, eles não se estressam com nada, e a gente, qualquer fila de banco, a gente já está super estressado, né? Porque a nossa vida hoje é mais corrida, realmente. Você deu aí um exemplo, né? E quando a gente está perto de uma pessoa estressada, esse estresse meio que pega, né? Você também começa a ficar estressado igual a pessoa. Eu tenho um exemplo ótimo disso. Eu não sei quem já foi para São Paulo e andou no metrô. De repente, às vezes, eu já andei. E às vezes, mesmo sem estar com pressa, você se pega correndo, andando super rápido dentro da estação do metrô, né? Porque realmente, né, tá todo mundo andando com tanta pressa que parece que até você que não tem nada para fazer tá com pressa, né? Exata. Então, sem dúvida, né? As pessoas parece que essa energia acaba sendo transmitida, né? Mas eu acho que quando a gente está numa situação muito estressante no trabalho, eu acho que a primeira coisa é ter consciência, avaliar o quanto que aquela situação realmente é estressante, o quanto que dá para você manejar de outra maneira, vai tomar uma água, respira fundo e tenta voltar e solucionar aquele problema. Eu ia te perguntar isso. A pessoa que está estressada, ela consegue se identificar falando: opa, tem coisa errada aqui, isso não é de mim. Olha, acredito que a grande parte das pessoas conseguem sim, né? Perceber que está passando do limite, né? Porque a pessoa começa a ter sintoma físico. E tem gente que acaba tendo esses sintomas por muito tempo, prolongado aí. Muito. E, na verdade, esses casos, né, o estresse, o crônico, ele é um fator de risco para as doenças ansiedade e depressão. Né? Então, muitos dos quadros de ansiedade e depressão são desencadeados por fatores de estresse. E aí, como que a gente faz, né? Ajuda a gente, como entender os sinais, então, do nosso corpo que são de estresse? Olha, fadiga, né, cansaço, desânimo, alterações de humor, tristeza, alteração de apetite, alteração de sono. Todos esses são sinais de estresse. E se eu deixar por muito tempo, entra naquilo, né? Podendo chegar numa depressão, numa ansiedade e também outras doenças físicas, né? Sem dúvida, vai se agravando, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Como que eu consigo sair, né, desse ciclo? Olha, atividade física eu acho que é um excelente protetor, né? Então é muito importante que a pessoa faça uma atividade física, é importante que a pessoa tenha um hobby, né? Então que ela conheça quais são as coisas que ela gosta de fazer, que ela procure fazer alguma coisa com que ela se sinta bem, né? Que seja ouvir música, que seja ir caminhar, que seja uma academia,
qualquer tipo de esporte, dança, música, arte, né? Então é importante que a pessoa consiga fazer algo que ela goste, pelo menos algumas vezes na semana, né? 2 a 3 vezes aí na semana seria o ideal que a pessoa praticasse alguma coisa que ela goste. E naquele momento, né, que aquele estresse bateu, não tem como fugir, né? A gente te deu aí, você deu o exemplo, né? Estou estressada aí na hora da entrevista. A pessoa tem que dar essa entrevista, não tem como fugir. E aí, como que ela faz para tentar manter o equilíbrio nesse momento? Eu acho que a primeira coisa é respiração. Exercício de respiração ajuda muito em situações de ansiedade, situações de estresse, né? Quando você está no trabalho, de repente beber uma água, respirar fundo, são atitudes que parecem muito simples, mas que têm um resultado eficaz. É preciso conhecer a causa, aquilo que está provocando todo aquele estresse na pessoa. Sem dúvida, é muito importante que a pessoa consiga perceber o que está causando. Né? Então, um exemplo. Todos os lugares que eu vou, eu tô perdendo a paciência. Então, eu vou no banco, eu tô perdendo a paciência. Eu chego em casa, eu brigo com a esposa e com os filhos. Né? No trabalho, eu briguei com meu colega. É importante que a pessoa comece a perceber que alguma coisa ali está fora do controle, para que daí ela possa olhar a vida dela. Ah, não, eu estou estressada porque esse emprego não está me satisfazendo, né? Então, é o trânsito, né? Então, eu acho que é importante que a gente consiga observar o que não está nos deixando feliz e fazendo com que aquilo seja um estresse. Imagino que essa observação não seja uma tarefa fácil, né? Olha, eu acho que a partir do momento que a gente se conhece um pouquinho, não fica tão difícil. Entendi. Você deu um exemplo aí, quando a gente está estressado, acaba descontando muito nos outros também, né? A pessoa que está convivendo ali com aquela que está estressada, como que ela faz para poder ajudar essa pessoa? Eu acho que a primeira coisa seria conversar mesmo, né? De perguntar, olha, tá tudo bem, né? Eu tenho percebido que você tá diferente, você tá tendo reações mais explosivas, né? Tá tudo bem lá no seu trabalho, é alguma coisa aqui em casa que tá te incomodando? O que que tá te incomodando? Né? Eu acho que acredito que seria conversar sobre o que está acontecendo. E Samantha, quando a gente fala de estresse, você, profissional da saúde, que atua diretamente aí, vendo de perto, né, tudo isso, realmente está acontecendo cada vez mais e preocupa, você deu aí alguns dados, né? Está preocupando vocês da área da saúde, já que também causa outros problemas o estresse? Sim, preocupa muito, né? Porque o aumento. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? O mês de prevenção ao suicídio, né? Os casos de ansiedade, depressão, os casos de suicídio aumentam a cada ano, né? Antigamente os médicos falavam que em 2033 seria o pico de afastamento de pessoas por depressão. Hoje a gente brinca que já chegou em 2033, porque o número de pessoas que estão afastando do trabalho por conta de ansiedade, por conta de depressão, e agora com a pandemia, o número de pessoas que tiveram crise de ansiedade, eu acho que hoje é difícil você ouvir de uma pessoa que não teve crise de ansiedade na pandemia. Então está preocupando cada vez mais, né? E o que que vocês orientam, o que que vocês indicam, né? Já que a gente está nessa vida corrida, né? A gente vê muita tecnologia que ao mesmo tempo auxilia e atrapalha também, o excesso de trabalho da população. E aí, como é que a gente faz? Sim, eu acho que o ideal seria, né, chegar em casa e realmente desligar um pouco o celular, né, ter um pouco mais momento com a família, né, poder conversar, poder realmente relaxar com o celular longe, porque o celular deixa a gente também muito estressado, que é a situação que eu brinquei do metrô, às vezes você nem tá com pressa, mas tá todo mundo correndo e você acaba correndo junto, sem nem saber por quê. Né? Então, eu acredito que só o fato de você conseguir se desligar um pouco do telefone já ajuda muito. E como eu disse também, a atividade física, ela faz com que a gente libere um pouco desse estresse, né? Dessa energia negativa. Tá na hora aí da gente dar uma pausa, né, e começar a olhar também para esses sentimentos. Sem dúvida. Porque senão
Em algum momento da vida, a pessoa vai ter que parar para olhar, mas aí vai ser em forma de doença. E cuidando da gente, a gente também estava cuidando das crianças, né? Você deu o exemplo aí de pais agitados, estressados, acaba passando para os pequenos e também para os adolescentes. Então a gente já tem que pensar nessa geração, para não ser essa loucura que a gente está vivendo hoje. Sem dúvida. Samanta, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente, está nesse momento estressante aí, está querendo sair desse ciclo, que está querendo melhorar. Qual que é a sua principal dica? Olha, eu acho que o que eu tenho falado muito para as pessoas é que qualidade de vida não tem preço, né? É lógico que nós dependemos do nosso trabalho, as coisas estão cada vez mais caras, né? Estamos num momento no Brasil muito difícil de sobreviver, não é nem de viver, é de sobreviver, porque realmente tá difícil na questão financeira, particularmente falando, né? Mas eu acho que ter qualidade de vida é essencial, faz com que a gente fique mais feliz e que a gente viva melhor. E acaba rendendo muito mais, né? Na vida pessoal e profissional também, com saúde. Sem dúvida. Tá aí então um recado da Samanta Nobre. Ela é psicóloga, atua no Hospital São Francisco de Mogi Guaçu. Mais uma vez parou todos os atendimentos para falar com a gente aqui do Saúde é Vida. Samanta, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e já deixar o convite para algum próximo tema aí que de interesse da população. Obrigada, eu que agradeço, estou à disposição. Será um enorme prazer. Muito obrigada, e a você de casa também. Muito obrigada pela sua companhia, e se quiser rever todo esse bate-papo com a Samanta, muito simples, entra lá nas nossas redes sociais. O Saúde é Vida está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. A gente se vê na próxima edição. Tchau!